meus amigos do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou o Coronel Moura, professor de Legislação e Direito de Trânsito, e nós estamos aqui para juntos promovermos educação para o trânsito. Trânsito seguro, senhores, direito de todos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, venha fazer parte do nosso grupo, marque lá no sino para receber as notificações dos vídeos que nós estamos produzindo. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer a todos os senhores que mandaram aquelas mensagens parabenizando, aquelas postagens lá no nosso canal. E aí eu agradeço e fico à disposição para receber dos senhores sugestões de vídeos para a gente gravar aqui. Meus amigos, eu me deparei com uma situação muito interessante na cidade de Olinda. Uma sinalização de trânsito colocada de maneira errada em relação à legislação de trânsito brasileira. Vamos ver o que é que eu vou apresentar para vocês hoje no nosso vídeo aula. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a sinalização de trânsito nas vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. Inicialmente, meus amigos internautas do canal Lex Trânsito, eu não concordo com o termo que foi colocado aqui, portadora de deficiência. Você não porta uma deficiência, você é diagnosticada com a deficiência. Mas vamos entender que o legislador quis passar essa mensagem para a gente, para nós que somos especialistas em trânsito. Mas aqui fica a minha ressalva, passemos a utilizar o termo diagnosticada com a deficiência. E aí, a gente volta para o slide. O que é que nós vamos abordar? O artigo 80 da Lei 9.503, a Resolução 160 de 2004, a Resolução 236 de 2007, a também Resolução 304 de 2008, o artigo 86A, esse muito importante, viu? Foi inserido agora, recentemente, no Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 18120, também importante, trouxe mais uma infração ao texto da lei. E por último, eu vou falar do artigo 90, que é interessante. Não serão aplicadas as sanções previstas nesse código. Em que momento, senhores? Vamos ver. Meus amigos, percebam logo essa sinalização que está aí. Ela apresenta o valor da multa e a pontuação, 7 pontos. Na cidade de vocês, a sinalização está assim colocada? Pois se não estiver, ela está incorreta. E é o tema do nosso, ou da nossa videoaula de hoje. Vamos lá. Esse vídeo eu gravei para os senhores e olá, meus passo a apresentar. Lex Trânsito, muito bom dia a todos. Por aqui o Coronel Moura, trânsito seguro, direito de todos. Senhores, hoje dia 11 de março de 2020, eu me encontro aqui na minha cidade, no bairro Novo, na cidade de Olinda. E percebam que o poder público reservou essa vaga para o estacionamento de veículos que transportem pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. Vocês visualizam a sinalização que foi colocada pelo poder público. A pergunta é, a sinalização ali colocada, ela está correta de acordo com a Lei 9.503? Senhores, nós tivemos recentemente uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, onde foi inserido o artigo 86A. Eu vou me aproximar da sinalização para mostrar aos senhores como está essa sinalização agora. De acordo com a alteração recente na Lei 9.503, essa sinalização está incorreta. E caso um condutor estacione o veículo aqui, de acordo com o que está previsto no artigo 90 da Lei 9.503, que diz assim: não serão aplicadas sanções previstas neste código quando a sinalização for incorreta ou insuficientemente colocada. Essa sinalização ela está incorreta de acordo com a alteração que houve no Código de Trânsito Brasileiro. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e da nossa explicação. Vamos ao vídeo, senhores. Meus amigos, a sinalização de trânsito ela está prevista no capítulo 7 do Código de Trânsito Brasileiro. Interessante é que na lei que antecedeu o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, nós não tínhamos um capítulo específico para a sinalização de trânsito, a Lei 5.108 de 66. E aí vem o Código de Trânsito trazendo alguns capítulos que não existiam. Dentre eles, o capítulo da sinalização, o capítulo da educação. E aí são inovações dessa lei que está em vigor, que é a Lei 9.503. Voltando para os nossos slides, está aí. Artigo 80.
Sempre que necessário, será colocada ao longo da via, os senhores conhecem, sinalização de trânsito prevista neste código, senhores, e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada ou proibida a utilização de qualquer outra. Aqui, o legislador já mostra que a autoridade, no caso com circunscrição sobre a via, não pode colocar qualquer tipo de sinalização. É bem claro, tá aí, ó, a sinalização prevista neste código e em legislação complementar. E aí nós temos as resoluções do CONTRAN e os manuais brasileiros de sinalização de trânsito, como eu vou mostrar aqui. Continuando, a gente vem para cá. Parágrafo 1º, a sinalização será colocada em posição em condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN. E eu coloquei aí para os amigos o artigo 90 do CTB. É o artigo que eu vou citar hoje, ao final da nossa videoaula, mostrando que não serão aplicadas sanções quando a sinalização for incorreta ou insuficientemente colocada naquele local. Voltando aqui, a gente mostra para os senhores, né? Apresenta primeiramente a resolução 160 de 2004, utilizando o termo deficiente físico. Essa sinalização que está aí, apresentada na resolução 160 de 2004, está lá na parte que trata da sinalização horizontal, é uma inscrição no pavimento, está no item 2.2.6, indicativo de local de estacionamento de veículos que transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiências físicas. E aí eu recomendo os senhores fazerem a leitura da norma brasileira de regulamentação, a NBR 9050 de 2015, que trata justamente dessa simbologia internacional. Percebam que esse símbolo ele é voltado para o lado direito. A perna desse deficiente, do símbolo que apresenta aí, né, o deficiente, é voltado, direcionado para o lado direito. Isso está na NBR 9050 de 2015. Continuando, a gente vem para o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, agora o volume 4 está aí, que é a resolução 236 de 2007, senhores. O que é que diz o manual? Esse símbolo indicativo de local de estacionamento de veículos que transportam ou que sejam conduzidos por pessoas portadoras de deficiência física. E aí apresenta a resolução 236, justamente o DF, fazendo justamente, né, a abreviação de deficiente físico. Mais uma vez, a gente observa aí a resolução do CONTRAN utilizando o termo portadora de deficiência. O correto seria diagnosticada. Mas vamos entender o que o legislador quis dizer, né? O DF deve ser utilizado para indicar vaga reservada para estacionamento e ou parada de uso exclusivo para veículos conduzidos que transportem pessoas portadoras de deficiência física. Continuando, a gente vem para o manual e o manual mostra aí como deve ser colocada a DF na vaga paralela ao meio-fio. Vejam, existe forma para tudo. Então a autoridade de trânsito não pode colocar na via de qualquer maneira, sob pena de haver justamente a violação ao artigo 80 e a resolução 236 do CONTRAN, que é o Manual Brasileiro de Sinalização, volume 4. Continuando, senhores. Vejam aí, vaga perpendicular ao meio-fio. E a gente vem para cá, vagas em ângulo. Tudo isso, senhores, tem que estar assim colocado. Porque eu tenho observado aí em várias cidades por ano do tempo passado, várias situações em desconformidade com a legislação que nós estamos apresentando para os senhores. Meus amigos, resolução agora conhecida por nós, tanto estudada aí, né, pelos órgãos com circunscrição sobre as vias. Resolução 304 de 2008 diz o seguinte: dispõe sobre vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. E aí eu já apresento para os senhores esse veículo estacionado e ao lado, percebam, né, a sinalização zebrada colocada ao lado do símbolo DF. Por que, senhores, essa sinalização zebrada aí? Essa marca de canalização que nós conhecemos. Essa vaga, senhores, aí, deixa eu retornar aqui, essa sinalização que está aí é justamente para que o pai ou a pessoa responsável por esse deficiente possa colocar a cadeira, é uma área de escape. Eu digo isso porque eu sou pai de uma criança especial e quando eu vou tirar a cadeira eu coloco justamente aí, para depois pegar a minha filha e colocar na sua cadeira.
Então, não estacionem. Ou você que está fazendo a fiscalização, e que pode agora, né? Está lá, teve alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Analisem esses veículos, principalmente motocicletas, que ficam estacionadas, senhores, nessa sinalização. Voltando, meus amigos do grupo Lex Trânsito, a gente continua aqui, estudando a resolução 304 do CONTRAN. Considerando a Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade, a Lei de Acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção, e que em seu artigo 7º estabelece a obrigatoriedade de reservar 2% das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Então, 2% dessas vagas devem ser reservadas para essas pessoas ou para essas vagas específicas. Fiquem atentos, porque não estão cumprindo justamente o que preconiza a Lei Federal 10.098. Peçam justamente o projeto, analisem, senhores, dos órgãos, esse projeto, se essas vagas foram de fato ou reservadas, esse percentual foi cumprido. Voltando para cá, e ainda, considerando o disposto no Decreto 5296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei 10.098 de 2000, para, no artigo 25, determinar a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual. Aí já aumenta. Desde que devidamente identificados, resolve. Então, já coloca aí, né, a situação no visual e devidamente identificados. Mas identificados como? Aí vem a resolução 304 do CONTRAN. Vamos a ela. Artigo 1º. As vagas reservadas para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção serão sinalizadas pelo órgão de trânsito, né? Órgão entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, utilizando o sinal de regulamentação, tá aí, olha, R6B, estacionamento regulamentado, com a informação complementar conforme o anexo desta resolução. A pergunta é, na área do shopping center, quem deve sinalizar? O órgão ou o shopping center? Que é justamente um condomínio. Nós estudamos, está lá, né? No nosso Código de Trânsito, artigo 51, a obrigação de sinalizar é dos condôminos, apresenta o projeto. Esse projeto tem que ser homologado pelo órgão. Então eu tenho observado aí que muitos estacionamentos de shoppings, por onde eu tenho transitado, primeiro, não estão colocando a sinalização e ela não está correta. Então é interessante, você do órgão, dar uma lida no artigo 51 da Lei 9.503. Voltando para cá, senhores. Estudando a resolução 304, está aí, né? Apresenta aos senhores a sinalização lá no anexo 1. A placa R6B. Só corrigindo esse B aqui, ó. Não é maiúsculo não, viu? B minúsculo. E aí, a gente mostra aos senhores a necessidade de corrigir. Peço desculpas, certo? Ao meu digitador, acontece. Mas como nós estamos aqui em tempo real, e diante dos senhores tem um professor, cabe a mim corrigir. Voltando, meus amigos. Artigo 2º da resolução 304. Para uniformizar os procedimentos de fiscalização, deverá ser adotado o modelo da credencial prevista ou previsto no anexo 2. E eu apresento logo aos meus amigos aqui, ó, o modelo da credencial. Parágrafo 1º. A credencial confeccionada no modelo proposto por essa resolução terá validade em todo o território nacional. É uma dúvida. Muita gente pergunta, eu posso sair aqui de Pernambuco e para o estado da Paraíba e lá apresentar a credencial, colocar no veículo, em local visível? Sim, muita gente tem dúvida. Inclusive foi questão de concurso isso aí. Então, para quem não conhecia, né, vale em todo o território nacional. O parágrafo 2º do artigo 2º, meus amigos, vem para cá. A credencial prevista neste artigo será emitida, meus amigos, pelo órgão entidade executiva de trânsito do município de domicílio da pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Estão vendo aí? Do município. Então, se o seu município, o órgão, não existe órgão de trânsito, e aí? Você não vai ter direito a essa credencial? Eu vou mostrar aqui. Agora, se o seu município tem um órgão de trânsito, ele vai expedir. Voltando. Parágrafo 3º. A validade da credencial prevista neste artigo será definida segundo critérios
definidos pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do município, de domicílio da pessoa portadora de deficiência e ou com dificuldade de locomoção a ser credenciada. Então, essa validade ficará a critério do órgão. Continuando. Caso o município ainda não esteja integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, essa credencial será expedida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado. Está aí. É o DETRAN. Se o seu município não tem, o DETRAN expede. Ah, mas no meu município é longe do DETRAN, mas pode ter uma CIDETRAN, uma circunscrição regional de trânsito. Aqui em meu estado, várias cidades grandes, como a cidade de Caruaru, a cidade de Petrolina, possuem circunscrições regionais de trânsito, que são células do DETRAN, são DETRANs menores que desempenham as atividades do DETRAN sede. Então você procura o DETRAN para receber a sua credencial. Continuando o estudo da resolução 304. Vejam aí a colocação correta dessa credencial. Artigo 3º. Os veículos estacionados nas vagas reservadas de que trata esta resolução deverão exibir a credencial de que trata o artigo 2º. Aí vem sobre o painel do veículo ou em local visível para efeito de fiscalização. Então, não é obrigado apenas no painel, no local visível, porque quando o agente fiscalizador chegar, vai procurar. E se não tiver a credencial, o que é que vai acontecer? Vou mostrar aos senhores. Meus amigos, eis a credencial que está lá no anexo, né? Deve ficar em local visível ou no painel. E aí, o artigo 4º. Se você estacionar nessa vaga, qual infração você vai incorrer? Vamos lá. Primeiramente, eu vou mostrar aqui o artigo 4º. O uso de vagas destinadas a pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção, em desacordo com o disposto nesta resolução, caracteriza a infração do artigo 181, inciso 17 do CTB. Então você pega seu carro e estaciona ali. Qual é a infração? 181.17. Quais são as penalidades, as medidas? Vamos ver? Está na lei. Então, primeiro, você não deve estacionar se você não se enquadrar. Uma pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de locomoção. Caso você estacione, a infração é essa, artigo 81, inciso 17. Porém, tem outra, viu? Recente, no artigo 81, inciso 20. Vamos lá, senhores internautas do grupo Lex Trânsito. Se você ainda não está inscrito em nosso grupo, inscreva-se, divulgue nosso grupo. Porque estamos aí juntos, promovendo o trânsito em condições seguras, através da filosofia desse trânsito mais humano e mais seguro. Senhores internautas, Lei 13146/2015 alterou o artigo 181, inciso 17. Alterou o quê? A natureza da infração. A natureza dessa infração era leve. E aí, a infração agora, natureza grave. Estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas, especificamente pela sinalização, placa de estacionamento regulamentado. Infração, natureza dela, grave, 5 pontos. E aí, eu não gosto de utilizar o termo pontos no prontuário. 5 pontos, desculpem, na carteira de habilitação. Os pontos são registrados, senhores, no prontuário. Cada condutor possui um prontuário junto ao órgão executivo estadual de trânsito. Não existe o termo pontos na carteira de habilitação. Ah, mas é a linguagem popular. Mas eu não utilizo com meus alunos. A utilização correta é pontos no prontuário. Cada um tem um prontuário. Cada condutor devidamente habilitado. Continuando. Penalidade da multa, né? A penalidade que os senhores conhecem é a multa. A medida administrativa é a remoção do veículo para o depósito. E aí a alteração, a redação dada pela Lei 13146 de 2015. Continuando, o artigo 5º da Resolução 304 diz o seguinte: os órgãos e entidades com circunscrição sobre a via têm o prazo de até 360 dias a partir da data da publicação desta resolução para adequar as áreas de estacionamento específicos existentes ao disposto desta resolução. Então, foi o prazo dado. E aí, órgão com circunscrição sobre a via, porque em vários termos, em vários artigos, da Lei 9.503, vocês vão encontrar o termo jurisdição. E o órgão de trânsito não tem jurisdição, tem circunscrição. Jurisdictum, vamos dizer assim, o poder de dizer o direito, não foi dado para a autoridade de trânsito. E aí, a gente observa um erro redacional lá na Lei 9.503. Continuando, senhores internautas do canal Lex Trânsito, apresenta aos amigos o artigo 86A, que foi inserido pela Lei 13146 de 2015. O que é que diz esse artigo tão importante? As vagas de estacionamento regulamentado
de que trata, tá aí, olha, o inciso 17 do artigo 8.1 desta resolução, deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com placas informando dados sobre a infração por estacionamento indevido. Então agora, nessa placa R6B, tem que ter a informação com relação à infração. O que eu mostrei naquele vídeo inicial, naquela placa não existia a infração. E aí aquela sinalização está incorreta. E estando incorreta, vem o condutor, estaciona ali. O agente da autoridade de trânsito vai, constata a infração, com base no artigo 280, lavra, porque é um ato vinculado. Ocorrendo infração de trânsito, será lavrado o auto de infração. Ele vai autuar. O cidadão vai apresentar a defesa da autuação. Por quê? Porque a sinalização está incorreta. Se for uma pessoa esclarecida. Então, meus amigos, você que é do órgão de trânsito, não permita isso. Você que é um cidadão, cobre do órgão aí da sua cidade a colocação correta. Perfeito? Voltando para cá, está aí, olha, tem que ter vamos lá, os dados sobre a infração por estacionamento indevido. E aí eu coloco a sinalização correta, o valor da multa, a pontuação. Essa daqui, inclusive, está faltando, né? A medida administrativa, que é a remoção. Só corrigindo, né? Peguei aí do Google, voltar para cá. Está faltando, tá aqui, ó. Tem o valor, certo? Infração de natureza gravíssima, como eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. 7 pontos no prontuário, mais uma vez, né? Eu não utilizo o termo 7 pontos na carteira de habilitação, lembrando que são pontos de demérito, e eu vou explicar isso mais à frente. Pontos de demérito, que foi uma terminologia utilizada por um professor Gerald Wild, vou explicar mais na frente. Ele desenvolveu a teoria da homeóstase do trânsito, o risco assumido. Inclusive é tema, né, da campanha nacional de trânsito desse ano, que eu vou falar mais à frente, né? A teoria da homeóstase do trânsito. Então, pontos de demérito. E eu não utilizo o termo, vamos lá, pontos na carteira, e sim pontos no prontuário. Voltando aqui, meus amigos do canal Lex Trânsito. Artigo 8.1, inciso 20. E aí, olha, em 2016, foi inserido mais um dispositivo no Código de Trânsito. O artigo 8.1, inciso 20, pela mini-reforma no Código de Trânsito Brasileiro, né? A Lei 13.281 produziu uma mini-reforma. E aí inseriu mais um artigo, mais um inciso ao artigo 8.1. Senhores, estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ao idoso, sem credencial que comprove tal condição. Tá aí, olha. Infração gravíssima, 7 pontos no prontuário do condutor, 29347, a multa pecuniária, penalidade e multa, e remoção. Então, meu amigo, se você se enquadra nessa situação, conduz o veículo que tem uma pessoa que foi diagnosticada com uma deficiência física, se você não estiver com a credencial, a infração é gravíssima. Ah, mas eu sou deficiente, todo mundo está vendo. Mas a lei é clara, você tem que ter a credencial. Perfeito? Justo? Vamos para cá. Tá aí, olha. Tem que ter a credencial, senhores. Ah, mas é muito rígido, Moura. Mas a lei é lei. Se não tiver com a credencial, não estacione. Porque se houver fiscalização, você, mesmo estando transportando uma pessoa que foi diagnosticada com a deficiência, será autuado pelo agente fiscalizador. Continuando aqui, senhores internautas do canal Lex Trânsito. Aí, para fechar aqui o nosso vídeo, vejam, o artigo 90. Aí o cidadão estacionou. Aquela sinalização que eu mostrei no início das nossas aulas e que vocês encontram na maioria das cidades, estando incorreta, o que é que vai acontecer? Está aí a lei, olha. Artigo 90. Não serão aplicadas sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. Está aí, o cidadão estacionou, ocupou a vaga de um veículo que estava transportando uma pessoa diagnosticada com deficiência e não vai sofrer a punição. Agora não vai sofrer por quê, meus amigos? Porque o órgão de trânsito foi omisso. Ele errou. Está lá, artigo 1º, parágrafo 3º, a responsabilidade objetiva. Então cobrem, senhores. Você que é do órgão de trânsito, está assistindo aqui, você que está no nosso canal Lex Trânsito, mande para os seus amigos dos órgãos de trânsito isso aqui, porque ele vai ser responsabilizado. O Ministério Público vai chamar. E você, cidadão, que está aqui nos assistindo, repasse para os seus amigos. Nós temos que promover cidadania. Voltando, senhores internautas.
Parágrafo 1º. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Então, é o órgão responsável. Então, não se admite um órgão que cobra dos condutores o cumprimento da lei e não respeita a lei. Perfeito? Para fecharmos aqui o vídeo de hoje, nós tratamos dessa sinalização incorreta, o parágrafo 2º do artigo 90. O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. E aí, nós temos os manuais brasileiros de sinalização de trânsito. Meus amigos internautas, estamos aqui em nosso canal produzindo esses vídeos de uma maneira bem simples. Eu estou aqui na minha residência. Dizer que eu estou muito satisfeito, eu estou no meu tempo livre e recebendo aqui muitas mensagens no celular dos meus alunos que estão em tempo real, sabiam que eu ia gravar agora e estão mandando aqui as mensagens. Agradecer a todos os senhores, meus alunos que estão estudando aí para a PRF, né? Estamos juntos, inclusive naquele grupo que nós criamos. Convidar você aí, que está assistindo nosso vídeo, né? Divulgue o vídeo. A educação para o trânsito, senhores, é um direito de todos. E o canal está aqui, o canal filantrópico. Estamos juntos para promover educação para o trânsito, dentro da filosofia do trânsito em condições seguras. Salvar vidas. Meus amigos, quero agradecer a todos, desejar que fiquem com Deus. Nos encontraremos no próximo vídeo e, mais uma vez, deixe seu like lá, é muito importante saber a avaliação, essa avaliação dos senhores. E vamos analisar todas as sugestões, mandaram muitas sugestões, Moura fala disso, Moura fala disso aqui, e a gente vai analisar e agradecer a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.